Você percebe os sinais? Os sinais de que Deus realmente está se movendo ainda nos dias atuais? Que ele não se movia apenas na época lá de Isaac, Abraão, Jacó, Davi e todos os heróis da fé, mas que ele ainda se move nos dias de hoje, na minha e na tua vida. Talvez as lágrimas no momento que você está realmente se entregando para Deus sejam o primeiro sinal de que Deus está abrindo os céus sobre a tua vida. Talvez você ainda não tenha reparado. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos dar início à nossa próxima série, que é Sinais de que Deus está se movendo. Nós vamos caminhar para entender alguns sinais de que sim, Deus ainda se move mesmo nos dias de hoje. Não apenas nas histórias bíblicas que a gente conhece, mas também em todos os avivamentos que a gente já viu na igreja, na vida de homens, de família, no meu e no teu coração. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito específico, que é como que Deus transforma as nossas lágrimas em óleo. Como assim, Vitor? Lágrima em óleo? Não entendi. Vamos lá. Vamos caminhar sobre a palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos lá. Lucas 7, 36 diz o seguinte. Peraí, pulou a página aqui. Lucas 7, 36, ó. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele entrando, ele estava se referindo a Jesus, né? E ele entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a lavar os seus pés com lágrimas, e limpava-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão: eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor, até aqui tá bom, daqui eu conto o restante da história. Ele chega para Simão, Jesus chega para Simão logo depois dessa história que a gente acabou de ler, e ele conta uma parábola, e ele fala: Simão, se um credor chega para duas pessoas que devem ele, e um deve 500 denários e o outro 50 denários, e ele perdoa a dívida dos dois, quem que vai se sentir mais perdoado? Quem que vai ter a sensação de que teve uma melhor recompensa? E Simão responde: acho que logicamente o que deve mais. Então, aqui Jesus usa uma analogia para nos ensinar que quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quanto maior foi o tamanho do teu perdão, quanto maior era o tamanho das situações que você vivia antes de conhecer Jesus, e Ele te perdoou, e você viveu algo novo a partir desse novo começo, a partir dali, o teu perdão foi tão grande que o teu amor também não tem como não ser tão grande. E é por isso que quando você vê exemplos de pessoas que viviam com tanto pecado, numa lama tão grande e conheceram Jesus, hoje você consegue ver um amor tão grande que elas são capazes de dar tudo de si para viver pelo reino de Deus, para viver falando da palavra de Deus, para ser literalmente um instrumento da palavra de Deus. É como se a sensação fosse: eu não consigo dar nada além de tudo de mim. Eu não consigo dar toda a minha vida, eu não consigo dar toda a minha alma, a minha família, os meus negócios, as minhas finanças, e ainda assim, ainda não é o suficiente, ainda não parece o suficiente. Eu hoje sou uma dessas pessoas. Eu me sinto assim. Não tem como eu dar tudo de mim e ainda parecer suficiente, porque o que Ele fez por mim, o que Jesus fez por mim e por você, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, o tamanho dos pecados que Ele perdoou na minha vida é tão grande que o meu amor hoje é imensurável por Ele. E é por isso que nós entendemos que quando nós derramamos lágrimas diante de Jesus, quando nós fazemos como essa mulher, que ela era pecadora, mas ela entendeu que o tamanho do pecado dela poderia ser perdoado porque ela tinha um quebrantamento genuíno. E o tema dessa série é falar exatamente sobre os grandes avivamentos que a história da igreja já viveu, que a Bíblia já nos mostrou e que muitos homens já viveram mesmo depois de muitos anos, que homens vivem hoje. E na prática, o início de todo avivamento, o início de tudo é normalmente uma lágrima.
É uma pequena lágrima que de repente viram mais lágrimas, mas que no fundo reflete um coração quebrantado. Vitor, isso quer dizer que para eu viver realmente, para eu ver os sinais de que Deus está se movendo na minha vida, eu preciso, por exemplo, me emocionar, eu preciso, por exemplo, chorar, literalmente? Não. Isso não significa que você precisa se emocionar. Mas se você se quebranta de verdade, você tem um coração quebrantado, um dos sintomas de você estar com o coração quebrantado diante de Jesus é sim você chorar, é sim você derramar lágrimas, é sim você acabar se emocionando. Não quer dizer que é uma causa, mas sim uma consequência. É uma consequência de um coração quebrantado, genuíno, disponível para Jesus. Quando você entrega o teu coração e entrega de fato todas as mazelas da tua alma e você reflete e decide mudar a partir daquele ponto, ali Jesus está te curando. Como Zaqueu, por exemplo, que quando subiu naquela árvore e tentou se entregar para ver Jesus, Jesus o enxerga de longe, chama, e mesmo ele estando longe, achando que ele não era visto, pela forma que o coração dele estava postado naquele momento, Jesus o chama, depois decide ter uma refeição com ele, e no meio daquela refeição, Jesus fala: hoje houve restauração nesse lar, porque houve quebrantamento. Onde há quebrantamento, há restauração. Não necessariamente há choro. Na maioria das vezes, sim, há, mas é uma consequência, não é uma causa. Mas no final das contas, quando há quebrantamento, há no final restauração. E é isso que nós temos que ter de lição desse primeiro vídeo dessa série, que quando a gente se quebranta diante de Jesus, entregando lágrimas, Ele transforma as nossas lágrimas em óleo. E tudo aquilo que nós vivemos e choramos talvez por aquilo diante de Jesus no secreto do nosso quarto, quando a gente está orando e se entregando para a intimidade com Deus e com Cristo, a partir dali Ele começa a transformar cada lágrima que nós derramamos diante dele em óleo. Afinal, Salmos 56:8 nos ensina que Deus, Ele conta as nossas lágrimas e guarda numa vasilha. Por que Ele faria isso se não fosse para transformar todas essas lágrimas em óleo? Todo choro que você já derramou diante de Jesus, pode ter certeza, não foi esquecido. Ele está pegando as tuas lágrimas, Ele está colocando num vaso. Mas, acima disso, Ele quer transformar essas lágrimas em óleo através de um coração quebrantado. E é através desse coração quebrantado que Ele começa a transformar a disposição do nosso coração, não apenas para nos deleitar diante dEle, para chorar diante dEle, para entregar nossos defeitos, nossas falhas, nossos problemas, para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza, mas, sobretudo, para que Ele possa nos usar. Para que Ele possa nos usar como instrumento. Imagina a vida dessa mulher depois que ela encontrou outras pessoas ao sair dali, ela teve seus pecados perdoados, ela ungiu Jesus, mas a partir dali ela começou a viver algo novo. Imagina quando ela encontrou familiares, quando ela encontrou amigos e perguntaram: o que tem de novo com você? Porque provavelmente os amigos não entendiam. Mas essa mulher tá diferente? Provavelmente eles não conseguiam entender. Mas aquela mulher, pelo tamanho do perdão que ela recebeu, ela com certeza entregou tudo dela de si. A Bíblia não cita isso. Isso é uma presunção aqui minha falar que isso é bíblico. Isso não é bíblico, mas eu estou supondo algo que aconteceu com a história dessa mulher, usando como referência o que aconteceu na minha vida, o que talvez esteja acontecendo na tua. Se você foi muito perdoado, eu tenho certeza que você ama Cristo hoje, num nível que... Será que a gente está se entregando como a gente deveria? E essa predisposição do nosso coração nos revela o quanto que a gente quer servir a Deus, o quanto que a gente quer se entregar a Deus, o quanto que a gente ama o nosso irmão e vive a prática da palavra de Deus e não apenas a teoria. Mas, sobretudo, eu enxergo que a partir da história dessa mulher, muitas outras pessoas, muitas outras pessoas, tanto na Bíblia quanto até mesmo depois da época, da era bíblica, se levantaram, como por exemplo John Wesley, Charles Finney, como por exemplo lá em Gales, então com Evan Adams. Então assim, no geral, existiram muitos homens em muitos anos depois, séculos depois, que também se levantaram a partir de uma lágrima para transformar essa lágrima em óleo. E a partir desse óleo, esses homens foram usados para levantar gerações, para gerar avivamentos, cada um no seu bairro, talvez na sua cidade, talvez no seu país, mas tudo começou com uma lágrima no secreto, com um coração predisposto a servir a Deus.
Esse avivamento primeiro precisa começar no teu coração. Depois ele vai para a tua família. Da família ele vai normalmente para o bairro, para a igreja, para a cidade, até que ele começa a gerar um avivamento nacional, por que não internacional? Então, avivamentos que cresceram na história começaram com o coração de homens como eu e você. E por que não hoje em dia? E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Sobre como que Deus usou, por exemplo, aquele altar que Jacó levantou e usou isso até mesmo nos tempos de Gales, lá em 1900. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas antes, vamos finalizar, vamos orar para a gente, de fato, entregar o nosso melhor para Deus. Feche seus olhos se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela história dessa mulher que foi muito pecadora, mas que foi muito perdoada. Obrigado, Jesus, por perdoar nossos pecados, independente do tamanho deles. E é exatamente por reconhecermos o tamanho dos nossos pecados e, ao Te conhecermos, entendermos, Pai, o quanto fomos perdoados, é que hoje nós conseguimos entregar um amor genuíno, um coração disponível. Senhor, mesmo que eu entregasse tudo de mim, não seria o suficiente. Mas, Pai, pela Tua misericórdia, eu posso usufruir, Pai, do Teu óleo que Tu transformou a partir das minhas lágrimas. Senhor, usa-me, transforma-me, instrui-me, Pai, para que um avivamento comece, primeiro no meu coração, depois na minha casa e depois, Senhor, nesse canal. Por que não falar nesse bairro, na nossa igreja? Por que não falar, Pai, no Rio de Janeiro? Por que não falar no Brasil, Senhor? Por que não falar no mundo, Pai? Para que todos os cantos do planeta, Pai, conheçam a Tua palavra e Jesus volte. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.